Estamos na coletiva, já já teremos o pontapé inicial da coletiva com o técnico Alexandre Lopes. Professor, uma semana de trabalho, nem isso, equipe bastante mexida. Qual a sua opinião a respeito da primeira vitória do Tubarão na Série B do futebol de Santa Catarina, professor? A gente está bastante feliz pela entrega do grupo. Tinha conversado no vestiário que para jogar futebol é muito difícil. Todo mundo acha, muitas pessoas acham que fazer futebol é fácil e é muito complexo. E é muito complexo para você colocar uma equipe dentro de campo. Quem dirá ganhar um jogo, quem dirá ganhar uma competição. E hoje foi um jogo que os atletas se doaram o máximo possível. Um jogo intenso. O Carlos Renault é uma equipe muito forte, uma equipe que sabe o que faz com a bola, sabe marcar bem. Quando está sem a bola, consegue tirar os espaços. E nós tentamos ao máximo controlar o jogo, tentar achar os espaços deixados pela equipe do Carlos Renault, só que eles conseguiram preencher bem as alturas do campo. No início da partida nós começamos bem, depois a gente começou a gerar espaço, principalmente na hora que nós tomamos o gol. Mas o mais importante é que nós voltamos para o segundo tempo, voltamos muito concentrados naquilo que a gente queria, no propósito que a gente queria, e tentamos ao máximo chegar ao gol da equipe do Carlos Renault. No entanto, que tivemos várias oportunidades de poder ganhar a partida. Eu acho que talvez um resultado de empate aqui seria um resultado injusto. O mais importante é a gente olhar para os 3 pontos nesse momento, que é o que a gente precisava. Assim nós fizemos, assim nós conquistamos, entramos mais uma vez determinado em buscar essa vitória. Os atletas estão extremamente exaustos, mas estão muito felizes e motivados pelo aquilo que eles conseguiram produzir dentro de campo, pela entrega. E eu principalmente feliz com a estreia dessa, ganhando nessa equipe de peso, essa equipe de camisa pesada. Imagina que a gente vai ter uma semana mais tranquila para poder conseguir trabalhar melhor aqui para o próximo jogo. Alexandre, eu gostaria que tu analisasse um pouco, primeiramente, parabéns pela vitória, a entrada do Brandon, que fez um ótimo segundo tempo e ele, na minha opinião, foi quem mudou o panorama do jogo. Queria que você fizesse uma análise da partida dele. Não, sem dúvida nenhuma. O Brandon, essa semana, ele se mostrou muito bem, muito entusiasmado no treino. Infelizmente ainda está vindo para o processo de recuperação, mas a semana dele foi muito intensa, foi uma semana que me fez brilhar os olhos, tanto meu como da nossa comissão, e no entanto que ele foi premiado, entrar os 45 minutos, ter a oportunidade de jogar os 45 minutos, e realmente conseguiu provar aquilo que ele desempenhou durante a semana. Esse que é importante, quando você não tem uma equipe titular, quando você tem um grupo e quando você consegue colocar os atletas dentro de campo, que eles possam realmente dar conta do recado. E o Bruno, não só ele, mas todos os outros atletas que entraram no jogo conseguiram realmente sustentar a partida e muito bem. Ô professor, até na questão do aspecto de correção, primeiramente parabéns pela vitória, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento depois do gol da equipe do Carlos Renault, do Tubarão, aliás, que aí faz com que o Carlos Renault empate o placar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a postura e o que você conversou com o grupo. E também no aspecto de correção de o time acelerar um pouco mais. Muitas vezes tinha a bola, mas optava de não ir para dentro e tocar para o adversário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se isso resolve treinando ou é na conversa? Caio, esse momento que a gente assumiu a equipe, todos vocês sabem que a equipe estava passando por um momento de estabilidade. Os atletas, você viu os segundos atletas, os atletas extremamente profissionais, mas faltando mais confiança. E isso numa partida não é fácil, como eu falei. Você entrar dentro de campo com a responsabilidade de ter que ganhar o jogo, que a gente precisa ganhar o jogo, precisava ganhar. Então, muitas das vezes, não havia esse comportamento de acelerar o jogo, justamente por medo, talvez, de errar. E isso, os atletas estavam se resguardando, se respaldando mais para poder conseguir dar um melhor passe. E aí o que aconteceu? No início do primeiro tempo a gente começou bem no primeiro tempo, começou encaixado, principalmente com bola, depois a gente começou a abrir espaço para a equipe do Carlos Renault. Nós treinamos uma situação onde o Carlos Renault poderia trazer perigo para a gente, e a gente não estava executando. E após o gol que nós fizemos, a gente realmente tomou o gol justamente nessa falta de encaixe.
E aí, para o segundo tempo, a gente corrigiu, a gente reposicionou os atletas e evitou completamente com que o Carlos Renault pudesse chegar no gol da gente. Conseguiu chegar, principalmente no final do jogo ali, de uma bola parada, mas nós conseguimos impedir muito a progressão da equipe do Carlos Renault no nosso campo. O CEO do Atlético Tubarão, o Juliano Mendes, ao final da partida, ele concedeu entrevista à Super Tubá. Ele foi indagado a respeito da necessidade de contratar outros valores. Você que recém chegou à equipe do Tubarão, normalmente quando o técnico chega, juntamente com ele, mais algumas peças em termos de jogadores, né? Você entende que o grupo carece de novas peças? Olha, eu não vou chegar nesse tom de palavra e falar que o grupo carece, mas é importante, nós sabemos que todas as contratações sendo em comum acordo, que venha realmente, que a gente saiba contratar para o momento pontual, vai ser bem-vinda. Mas eu acho que a gente tem que dar crédito aos atletas, porque são eles que resolveram hoje um passado que realmente estava a desejar, e eles mesmos tinham a cobrança deles no vestiário, e hoje eles conseguiram resolver. Então a gente tem que acreditar esses atletas, a gente tem que confiar cada vez mais. Lógico, se tiver oportunidade, o futebol é circular, ele tanto vai sair atletas como saiu, né, por conta própria, e com certeza pode vir outros atletas. Isso eu não estou afirmando que sim, mas se vir outros atletas para somar, cara, vai ser abraçado igual com todos os outros. Eu gostaria de saber da saída do Luiz Roberto, o lateral direito da equipe do Tubarão, que acabou saindo mancando e no lugar dele entrou o Ares. Aconteceu alguma coisa com o Luiz Roberto? Já se sabe de algo? Não tem como eu dar um diagnóstico, não tem como eu afirmar para você o que aconteceu. Ele saiu sentindo a perna, se eu não me engano, a perna esquerda, e é muito recente para a gente poder afirmar se foi uma lesão mais grave ou uma lesão mais fácil da gente controlar durante a semana. Mas pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo para poder recuperar o Luiz para o próximo jogo. Professor, em relação a dois jogadores que não entraram, o Alan Maia e também o Tinoco, queria que você falasse um pouquinho em relação, foi a opção sua, foi lesão, o que o senhor pode dizer sobre as duas não entradas desses dois jogadores? O Alan teve uma semana que oscilou muito, principalmente na questão física. Um atleta que em vários momentos ele pedia para sair porque não estava suportando o treino. Então, assim, ele estava à disposição para poder entrar no jogo, treinou muito bem, só que não estava conseguindo sustentar o jogo. E eu não conseguiria colocar ele como titular, porque com certeza seria uma troca de imediato. Justamente foi a questão do Breno. O Breno, a gente está recuperando o Breno. Então, a gente tem que entender qual o momento certo de colocar o atleta. A gente fazer uma boa gestão para que a gente não possa ser prejudicado ao decorrer da partida, para a gente não ficar com cobertor curto. E assim nós fizemos, e quando tiver a oportunidade do Alan jogar e quando tiver a oportunidade do Tinoco jogar, com certeza eles vão fazer parte da partida. E nós vamos querer contar com todos os atletas, desde já. Próximo jogo do Tubarão contra o Juventus, lá no Marcato, em Jaraguá do Sul. Se você tiver todo o elenco à sua disposição, você teria hoje a espinha dorsal, pelo menos, para o jogo contra a equipe Juventus, que é mais um protagonista na competição? Não tem como eu afirmar daqui a 7 dias uma equipe ou pelo menos uma espinha dorsal. Mais uma vez, nós vamos passar agora por um processo de recuperação desses atletas. Chegamos no vestiário, os atletas estão realmente exaustos daquilo que eles fizeram, conseguiram suportar e sustentar a partida. E aí a gente tem que fazer um trabalho minucioso para poder recuperar esses atletas e deixar todos aptos para a próxima partida, que vai ser muito importante. Professor, essa vitória no vestiário, como que chega para a sequência do campeonato, em termos de tabela? O Tubarão hoje ainda está fora da zona classificatória, mas o quanto que essa vitória é importante para o Tubarão conseguir agora os resultados que não vinham tendo, mas que a partir de agora pode ser que consiga? O mais importante, o que eu falei anteriormente, é recuperar, resgatar a confiança desses atletas. Esses atletas, com certeza, mais confiantes, tendo a oportunidade de jogar mais alegre, mais solto, com certeza eles vão trazer o resultado esperado para a gente.